Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre as terras raras no fundo do mar. Tá o pessoal falando aqui que não, o Trump não está preocupado com a China ter bloqueado as terras raras, porque ele tem um plano B aqui, ó. Estados Unidos imaginaram que a China vetaria a exportação de terras raras e tem um plano B, o Fundo do Pacífico. Estados Unidos não ratificaram a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar em 82 e, portanto, eles podem ir lá explorar as terras raras no fundo do Pacífico e coisa e tal. E eu falo para vocês, isso aqui é bullshit, isso é estrume, isso não tem nenhuma consequência lógica, né? De novo, eles podem explorar as terras raras no fundo do mar? É lógico que podem. Num patamar de 10, 15 anos, eles podem explorar as terras raras no fundo do mar. O pessoal acha que assim, não tem terra rara, é só ir lá e pegar, manda os mergulhadores lá, o cara vai pegar as terras raras. E aqui, uma pepita de terra rara. Olha que não é assim que funciona. A terra rara está misturada com um monte de coisa. Você tem que ter o processo de refino, que é complexo pra caramba, e que só a China faz. Essa notícia foi sugerida por Taxista que Dormiu e Impediu o Golpe, Peter é Reptiliano e Eu Posso Provar, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, é o que eu falo para vocês, um dos problemas dessas tarifas absurdas do Trump é a questão das terras raras, né? A gente falou já alguns dias atrás que a China suspendeu a venda de terras raras pesadas, exportação das terras raras pesadas para os Estados Unidos. Aliás, proibiu a exportação para qualquer país, o que é um problema ainda maior. Por quê? Porque, eventualmente, os Estados Unidos poderia triangular com algum país, né? Tipo, o México compra terra rara da China, depois vende para os Estados Unidos. Como a China proibiu a venda dessas terras raras para qualquer lugar do mundo, isso meio que deixou os Estados Unidos numa situação muito ruim, né? 90% do mercado mundial de terras raras é dominado pela China. E como eu já expliquei para vocês, o grande problema das terras raras não é achar terra rara, tem terra rara num monte de lugar. Tem terra rara no fundo do mar, tem terra rara no Texas, tem terra rara na Califórnia, tem terras raras no Brasil, num monte de lugar. A dificuldade é justamente o processo de refino dessas terras raras. As minas de terra rara que tem lá nos Estados Unidos, eles fazem o concentrado, né? O concentrado é a primeira fase. Você tira aquele material do solo e tira uma parte da lama, uma parte da terra, e fica a coisa mais concentrada ali. Mas ali você ainda tem que fazer a separação, tem que fazer o refino. O refino é feito na China. Até do Brasil aqui, ó. A mina que fica no Brasil, mas é americana e os minerais são da China. Como é que funciona? Terra rara no Brasil. Tem terra rara no Brasil num monte de lugar. Tem na Bahia, tem no Mato Grosso, tem no Pará. Tem um monte de lugar que tem terra rara no Brasil. Aí, como é que é essa mina aqui? Extrai o minério aqui no Brasil, faz o concentrado, manda o concentrado para a China, é refinado na China isso lá. Por quê? Porque só a China tem o processo de refino de terras raras. Ou a China tem o processo de refino mais economicamente viável, mais estável, que mais funciona, com maior eficiência, né? Esse é que é o problema. Então, imagina, você falar assim, não, porque tem terra rara no fundo do mar, então pronto, resolveu o problema. Eu vou lá, vou pegar as minas de terra rara. Não é assim que funciona, é muito mais complexo. Primeiro, para fazer uma exploração de mineração no fundo do mar, é uma tecnologia enorme, você vai ter que ser desenvolvida a tecnologia para isso, né? É um processo complicado, se for numa profundidade muito grande, como é que você faz para sugar esse material de lá? Vai ter que ser sugado de alguma forma, mas o principal, depois que você tem esse material misturado lá, você ainda tem que refinar isso, e aí você cai no mesmo problema, né? Aí você fala assim, mas os Estados Unidos têm uma tecnologia muito boa, eles vão conseguir uma maneira de desenvolver um refino para fazer essas coisas, né? E sim, é lógico que vão. Eu não estou dizendo que, sei lá, em 10 anos, em 15 anos, os Estados Unidos não pode se tornar uma superpotência na produção de terras raras. Pode. O Brasil, se investir, também pode. O Brasil também tem gente competente para fazer esse refino aqui no Brasil, né? Mas é muito mais difícil do que na China. Por quê? Porque um dos problemas que você tem no refino das terras raras é que gera um monte de subprodutos perigosos nesse refino. A China não tem muito problema. A China, as leis ambientais na China são bem flexíveis. Qualquer coisa joga em cima do sapinho lá que não tem problema nenhum, né? Gerou um ácido que corrói tudo aí, né? Joga no sapo, não tem problema. Nos Estados Unidos é mais complicado, o pessoal dos órgãos ambientais vai cair em cima. Aqui no Brasil, eles vão proibir até de você pensar nisso. É proibido pensar em refinar terras raras no Brasil, porque isso pode causar estresse no povo indígena que mora na região, não sei o que lá. Sabe como é que é o IBAMA, né? É um absurdo completo isso. De novo, se você não quer chegar no nível da China de deixar fazer qualquer coisa, ok, mas tem que achar um meio termo. Pô, não pode ser esse negócio que proíbe tudo aqui no Brasil, né? Mas de qualquer forma,
a tecnologia em si precisa ser desenvolvida. E para você desenvolver a tecnologia, você tem que primeiro fazer um processo em piloto, um processo de pequena escala, conseguir provar a viabilidade da coisa, aí você vai expandindo. Quando você expande do projeto piloto para produção em larga escala, você tem todo um desafio nisso daí, porque uma coisa é você montar um laboratóriozinho com um monte de caninho ali, um monte de vidrinho e conseguir fazer o refino da terra rara ali. Para você ter uma ideia, alguns desses processos são assim: você tem uma solução em que você dilui os metais, em que você tem, sei lá, uma concentração de 0,04% daquela terra rara naquela diluição. Aí você aplica ali um solvente qualquer, que aquilo ali vai de um vidrinho para outro vidrinho, aí você tem 0,042% de concentração. Aí você aplica o mesmo processo de novo, 0,04%, 0,06%, até você chegar numa concentração de, sei lá, 3, 4, 5%, que aí você pode aplicar um processo mais parrudo para separar esse material, né? Então, assim, é um processo muito intensivo, é um processo muito caro, um processo que demanda muito espaço, muito reagente, muita química para fazer. Você vai falar, o Trump está preparado, ele vai pegar do fundo do mar. Como que ele vai pegar do fundo do mar? Cara, isso tem tantos desafios tecnológicos para chegar e explorar esse troço. De novo, eu não estou dizendo que eles não consigam, é lógico que conseguem, é lógico que os Estados Unidos têm pessoas extremamente competentes que conseguem desenvolver tudo isso aí, mas leva tempo. Não tem esse negócio, não dá para fazer amanhã vamos começar a pegar coisa. E amanhã vai ter empresa americana querendo comprar terra rara e não tem terra rara para vender. Então, esse problema, no mínimo, o Trump pensou mal esse timing das tarifas, porque o que ele poderia fazer primeiro é antes incentivar empresas americanas a fazer a extração de terras raras nos Estados Unidos e o processamento disso nos Estados Unidos, para depois aplicar as tarifas, né? Como ele aplicou as tarifas primeiro, ele está agora numa sinuca de bico, ele não tem alternativa, porque as empresas americanas continuam precisando de terra rara amanhã, semana que vem. E a China não vai exportar mais. E essa possibilidade do fundo do mar existe? É lógico que existe. Em algum momento isso pode ser usado, mas isso vai levar anos, décadas, talvez, né? Então, continua sendo uma idiotice essa política do Trump, muito mal pensada, a ponto que o Trump já está falando em negociar com a China. Ele estava esperando que o Xi Jinping pedisse para negociar, Xi Jinping ficou quietinho lá. Agora o Trump está falando para negociar. Tá vendo? Coisa burra, né? É o que eu falo para vocês. O pessoal tá falando, não, porque a arte da negociação do Trump, ele bota um preço lá em cima, aí para depois negociar e vender o tapete mais baratinho, né? Meu amigo, esse tipo de negociação para você vender tapete pode funcionar. Você bota o preço lá em cima e o cara fala, não, mas tá muito caro. Não, peraí, eu boto mais um pouquinho aqui, vamos negociar e coisa e tal. Aí chega num preço bom. Vender tapete é uma coisa, fazer política externa de um país é outra, porque a política externa do país depende muito da credibilidade. E botar tarifas não ajuda a sua credibilidade, ela piora a sua credibilidade. No caso dos tapetes persas, você botar um preço alto ajuda a sua credibilidade, porque o pessoal fala, olha, 10 mil reais um tapete, deve ser verdadeiro, né? Deve ser um tapete verdadeiro, né? Por isso que é o truquezinho que o pessoal usa. Mas você botar tarifas de 100% não ajuda a sua credibilidade em nada. Ao contrário, dá um certo tom de desespero no final das contas. Isso piora a situação. Se a arte da negociação do Trump é essa, ele vai ser sempre um grande homem de negócio na venda de tapetes persas para otário. Agora, para governar o país, ele está fazendo errado.